Continuo repetindo o que eu já disse lá atrás, depois de jogo contra o Bragantino, depois de jogo contra o Corinthians. Uma das poucas coisas boas para se extrair do esporte nos últimos jogos se chama Zé Lucas. Contra o Fortaleza, um monstro de novo. Lógico, precisa aprimorar as jogadas no último terço de campo, para finalização na barra. Ele não é bom finalizando. Já teve vários jogos que a bola sobra para ele próximo da meia-lua e ele chuta a bola muito distante do gol, ou quando é no gol, ela vai muito fraca. Mas isso aí, com o tempo, ele vai aprimorando e vai melhorando demais isso aí. É natural, tem 17 anos, então dá para você entender que tem muita margem para crescer, já diria a Pepa, né? Tem muita margem para crescimento. Tirando esse ponto da finalização, próximo da grande área, ou até mesmo na grande área, o cara é um monstro. Mais uma vez, a sensação que fica é que se ele fosse jogar amanhã a final da Copa do Mundo, ele não sentiria pressão. De tão absurdo que é esse garoto e a personalidade que ele tem. E mais uma vez, combate na marcação. O bicho, no último jogo, deu 2 combates em cima. E olha que ele é baixinho. Deu 2 combates na bola aérea e ganhou os 2. Deu combate em Kevin Andrade e roubou a bola. Deu combate no Lucas Sacha e ganhou 2 vezes em cima dele. E Lucas Sacha é um jogador que, beleza, não é super alto, mas é um jogador mais físico, né? Mais forte fisicamente do que o próprio Zé Lucas. E ele peita e não tá nem aí, irmão. Mais uma vez, combate na marcação, dando opção de passe. Teve uma jogada que ele fez que ele recupera a posse de Kevin Andrade, solta o passe para a direita, aí a jogada do Sport sai em transição pela esquerda, a bola chega, não lembro agora quem era o ponta do Sport, a bola chega para ele próximo do bico ali da grande área, e ele dá uma passada para lá e para cá, e ele desnorteia o zagueiro do Fortaleza, pô. Ele deixa o cara tonteado, pô. É absurdo assim o que joga Zé Lucas, tá? Mais uma vez, vem jogando muito bem, me surpreendendo a cada jogo. Eu fico surpreso, porque apesar de, beleza, ele já ter mostrado muita personalidade do Pernambucano, eu penso, porra, quando começar a Série A, ele vai sentir. Não, ele não sente. É impressionante. Ah, o jogo vai ser na Neoquímica Arena. Tá nem aí. Ah, o jogo vai ser, sei lá, no Castelão lotado. Não tá nem aí. Assim, é algo assustador, tá? O que é Zé Lucas. Dito tudo isso, vamos agora para a informação publicada pelo Daniel Leal, do lado do GE. Foi que o Sport recusou uma proposta de 12,5 milhões de euros, que dá ali em cerca de 80 milhões de reais, pelo volante Zé Lucas. O clube que enviou a oferta não foi revelado, mas a equipe da Premier League também conversa com o jogador, tá? Também mantém conversas ali com o jogador, no caso. Pode ser o Wolverhampton, pode ser o próprio Wolverhampton que comprou Pedro Lima. Na época, o Sport estava na Série B por 60 milhões de reais. Sendo bem sincero, se eu olhasse essa informação um ano atrás, eu ia falar, não, pô, vende 80 milhões de reais, não é todo dia que tu faz essa venda, não, o esporte precisa de grana e tal. Só que assim, ano passado com Pedro Lima ainda tinha muita coisa para melhorar. Eu talvez enxergo o Zé Lucas até um pouco mais pronto do que Pedro Lima e jogando mais, na minha opinião, em jogos mais decisivos, mais importantes do que o próprio Pedro Lima. O Sport vendeu Pedro Lima por 60 milhões de reais, pô. 60 milhões de reais jogando Série B, pô. E naquele momento da temporada, no recorte ali final da passagem de Pedro Lima, ele não estava muito bem, não. Não é que Pedro Lima estava jogando absurdo, era o melhor lateral da Série B. Não, pô. O Pedro Lima não estava nem no top 3 de melhores laterais da Série B, naquele momento. Bom deixar bem claro, o que ele vai ser no futuro, eu não sei, o técnico é que vai dizer. Mas naquele momento, o senhor Pedro Lima não estava muito bem, não. E agora, Zé Lucas, eu olho para essa formação e falo, eu vou ter que confiar, porque os caras sabem vender. A última negociação foi 60 milhões de reais, a venda mais cara da história do Nordeste. Não só do esporte, mas também do Nordeste. Se Zé Lucas fosse vendido, hipoteticamente aí ontem, semana passada, seria a maior venda do Nordeste também, disparado, superando a de Pedro Lima. E por que ele não foi vendido? Por razão óbvia. Yuri Romão projeta ainda um valor muito maior do que 80 milhões de reais. Ele acredita numa valorização. E assim, eu não vou condenar não, velho. Mais uma vez, se isso fosse um ano atrás, eu ia criticar. Eu não, pô, vende. Porque eu fico com medo de, pô, daqui a 3, 4 meses, como é que ele vai estar? Só que, veja que absurdo, Zé Lucas com 17 anos, eu tenho a convicção em afirmar que daqui a 3, 4, 5 meses, ele vai estar melhor do que ele está hoje. Só se ele sofrer uma lesão grave, eu vou até bater na madeira aqui para não acontecer. Mas se ele sofrer uma lesão grave, se ele não sofrer nenhuma lesão séria, continuar na batida que ele vem jogando, ele vai encantar o mundo, pô. Ele vai encantar o mundo. Lógico que não é para ser o melhor volante da história, não é isso, porra. Mas é porque você vê ele jogando, você fica assustado o quão bom ele em todos os quesitos, exceto finalização. E talvez aprimorar um pouco mais a questão do passe ali no último terço de campo. E só. De resto, é um volante que pode jogar de camisa 5, de camisa 8. Foi campeão da seleção brasileira, com a seleção brasileira sub-17, no Sul-Americano. Enfim, cara, mesmo com essa idade, ele talvez seja ou o jogador mais regular do esporte em 2025,
ou tá no top 3 ali, pelo menos, no mínimo, assim, tá? E olha que tem vários jogadores do Sport cascudos, né, no elenco. Tem Lucas Lima, o próprio Barleta, que é muito mais experiente do que o próprio Zé Lucas. Enfim, Kaique França, Igor Cariús, Chico, que é muito mais experiente do que Zé Lucas, o próprio, na lateral direita, Matheus Alexandre, que é uma piada. Então, assim, meu Deus, colocar Zé Lucas e Matheus Alexandre na mesma frase é um absurdo, né? Esquece aí que eu acabei de dizer, tá, gente? Bom, muita gente também tá falando que é cortina de fumaça de Yuri Romão, acreditando que essa informação é falsa, para dar uma amenizada nas críticas em relação à sua gestão. Velho, eu acho que existe sim. A apuração foi do GE, tá, gente? Só para deixar claro. De fato, Yuri Romão é um cara que faz muita cortina de fumaça. Sempre que o time tá em crise, tá num momento ruim, que vem de 2, 3 derrotas consecutivas e tal, sempre tem negócio de retrofit, a reforma no estádio, aí a negociação com tal jogador. Mas eu acredito sim que é verdade, ele consegue fazer boas vendas. Então por que eu vou detonar essa informação? Não. E eu acredito que tem muita margem para crescer. E acho que o Sport pode vender ele no futuro sim por, sei lá, 100 milhões de reais, 120 milhões de reais. Não é nenhum absurdo a gente projetar isso. Ou até mais, né? Ou até bem mais do que isso. A multa do Zé Lucas para transferências internacionais é de 330 milhões de reais. Para transferências nacionais, aí a multa é menor, tá na casa de 100 milhões de reais. O valor era de 50, foi para 100, porque o Sport foi esperto, né? Recebendo propostas, recebendo sondagens, o Sport ia ter que aumentar o salário, o tempo de contrato e, consequentemente, a multa também. Para um grupo City da vida, um Bahia, não levar ele de forma tão fácil assim, né? Bom, aguardar se ele vai ser vendido no futuro por mais de 80 milhões ou não. Eu vou ter que confiar mais uma vez em relação ao aspecto financeiro. Aí tô indo no futebol, aí é outro debate, irmão. Aí é outro debate. Porque tem gente que não sabe dissociar isso às vezes. No futebol é ridículo. É ridículo. Não dá pra confiar muito na gestão de Yuri Romão no futebol, não. É patético. Mas em vendas, pelo menos até o momento, foi boa. Beleza, teve o caso Juba, que foi um ponto negativo da gestão. Poderia ter saído por valores muito maiores. Ele nem foi vendido, né? O Bahia pegou ele de graça. Enfim, paciência. Esse debate a gente já alongou em outros momentos. Vitor Gabriel pode ser uma outra boa venda entre aspas, né? Mas bom negócio para o esporte, porque estava aqui escorraçado, assim, chutado, ninguém gostava dele, nenhum torcedor gostava de Vitor Gabriel. Não vamos ser aqui, oportunistas. Não, meu Deus, que absurdo. Não, gente, vamos lá. Ninguém gostava de Vitor Gabriel. A torcida estava detonando o moleque. Quando ele entrou, infelizmente, não rendeu na lateral esquerda. Chega no Inter, vai para a base, vai jogar ali na zaga. Roger Machado observou o jogador, subiu pro profissional e ele vem jogando muita bola, titular da equipe. No último jogo fez 2 gols e pode ser negociado com o Sport ali ao término da temporada, e o Sport ficar com um bom percentual ainda e ter um bom ponto ali, um bom percentual de revenda futura do jogador. Mas isso é um debate para depois. Então, Vitor Gabriel pode ser um ótimo ativo do Sport. É um ótimo ativo porque é do Sport ainda, mas pode ser uma ótima venda e ganhar uma boa grana ali com futuras vendas dele para um futebol internacional, para uma Europa da vida. Zé Lucas tem tudo para ser isso aí, superar Pedro Lima e ser a maior venda da história do Nordeste, e Pedro Lima. Então, tem que dar mérito aí em relação à venda da gestão de Yuri Romão, tá? Bom, régua passada de tudo isso, vamos rapidamente falar aqui um pouquinho do Vitória e o contexto da Série A também, e a crise da galera do Z4. Antes disso, a Montenegro Cargas entra em ação mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Seguinte, rapaziada, Série A. A gente sabe como é que tá o Z4, né? O Sport é o lanterna com 2 pontos, o Santos é o 19º com 4 pontos e demitiu o Caixinha já tem um tempo, porém contratou o auxiliar técnico da seleção brasileira, ex-auxiliar, na verdade, né? Auxiliar de Tite, para comandar a equipe do Santos. O Santos está, de fato, a cada nova decisão tomada com um risco altíssimo da briga para não cair, viu? Nesse momento, briga para não cair mesmo, porque não tá jogando nada e apanhou nos últimos 2 jogos aí, inclusive na Vila no último jogo, por 2-1 do Bragantino. O Grêmio é o 18º com 5 pontos conquistados, é outro time que não joga absolutamente nada, inclusive para mim o Grêmio tem o pior futebol da Série A. Heitor, mas o Sport é o lanterna. Pois bem, o Sport mostrou mais bons recortes na Série A por bola jogada, e eu acompanhei vários jogos do Grêmio nessa Série A, e na Sul-Americana também. O Sport apresentou mais bons momentos do que o Grêmio. Disso eu não tenho a menor dúvida em afirmar. Então por que o Grêmio tem 5 pontos?
porque ganhou o jogo na primeira rodada, tomando um amasso do Atlético Mineiro, era para ser goleado na Arena do Grêmio, mas achou 2 gols, tem um time melhor do que o Sport, evidentemente, e conseguiu chegar aí a 5 pontos. Porque na teoria, era na prática mesmo, na verdade, era pro Grêmio ter 2 pontos. Um empate contra o Vitória, que jogou mal pra cacete, por sinal, e um empate no jogo anterior também, que eu nem lembro contra quem foi agora de cabeça, deixa eu só checar aqui. O Grêmio pegou e empatou contra o Inter, né? Enfim, no Grenal. Aí sempre são jogos difíceis. Beleza. Atlético Mineiro com 6 pontos na 17ª colocação. E aí o Vitória com pontuação também de Z4 na 16ª colocação. Tá fora do Z4 nesse momento pelo critério de gols marcados, tá? O Vitória tem 7 gols marcados, 9 gols sofridos, o saldo é de -2. Porém, o Vitória tem 1 gol a mais do que o Atlético Mineiro. O Fortaleza também com pontuação de Z4 na 15ª colocação, com 6 pontos conquistados. E por que o Fortaleza é 15º? Por causa do saldo de gols. O saldo de gols do Fortaleza é de 0, enquanto o do Vitória é de -2 e do Atlético Mineiro também é de -2, tá? Gente, eu já fiz uma análise parcialmente completa de Vitória e Grêmio na live que a gente fez durante a noite, né? Depois da rodada. Normalmente eu faço vídeos também depois dos jogos e não só as lives. E aí eu queria fazer um vídeo específico sobre o jogo do Vitória. Só que o tempo foi passando, eu fui fazendo vários outros vídeos sobre vários outros temas. E estamos na terça-feira para a gente colocar aqui pelo menos os gols para vocês de Grêmio 1, ou melhor, Vitória 1, Grêmio 1, lá no Barradão. Seguinte, vou trazer aqui os gols para vocês. O Vitória tomou um primeiro gol ali aos 23 minutos do primeiro tempo, num cruzamento na grande área. Wagner Leonardo sozinho na grande área, cabeceia para Gemerson, que também está sozinho dentro da pequena área, e ele finaliza fazendo 1-0 para o Grêmio na metade do primeiro tempo. Então, o que é que o Grêmio fazia? Nada. O Grêmio praticamente não passava do meio campo, porque, mais uma vez, o Grêmio joga mal em todos os jogos. E para quem queria Mano Menezes no esporte, só é olhar o último jogo do Grêmio contra o Vitória. Uma atuação ridícula. É um time covarde, é um time que não passa do meio campo na maior parte do tempo, é um time retranqueiro, mas apesar de ser retranqueiro e ficar muito tempo lá atrás no campo de defesa, não marca bem. É porque o Vitória tem um time ruim, cara. O time do Vitória é muito ruim. Porque assim, o Vitória conseguia gerar espaço, conseguia chegar dentro da grande área, conseguia ter um certo volume ofensivo. Não é que massacrava o Grêmio, não, mas conseguia preencher bem a grande área e com espaço para finalizações. Só que é o tal negócio, o Vitória depende de Eric, que não decide, entre aspas, contra quase ninguém. Aí de Mosquito, que de vez em quando é que vai decidir. Janderson, que é fraco. Aí o Vitória chega próximo da grande área e dentro da grande área, com liberdade, mas finaliza muito mal as jogadas. Por isso que o Grêmio acha o gol e vence o primeiro tempo por 1-0. E aí, na reta final do segundo tempo, vem o gol do Vitória. E aí, meus amigos, é o seguinte. Velho, o Sport tá com cara de time rebaixado nesse exato momento? Tá. A pontuação mostra isso, o Sport é o lanterna. E não é nem só pela pontuação em si, ou o futebol apresentado também, mas é nos gatilhos de sorte. Tem times que não caem para a Série B, não é pelo planejamento, olha que planejamento, às vezes é mesmo, mas não é sempre pelo planejamento, olha o fator tático de tal treinador. Pode ser também, óbvio, na maioria das vezes é isso, só que também tem os gatilhos de sorte. Tipo assim, as bolas do Sport não estão entrando, pô. Por N fatores, falta de confiança e tal, a pressão muito grande, falta de qualidade também, de certo modo, mas também tem aquelas doses de azar. Todas as bolas do Sport pegam na trave. Os nossos bagres, que não deveriam estar tão mal, estão muito, muito, muito abaixo. Aí perde gols cara a cara. Dito tudo isso, onde é que eu quero chegar? Olha o gol de empate do Vitória. Isso aí já foi, acho que na metade do segundo tempo. No cruzamento de Jamerson, ele sacode na grande área e olha o frangaço de Thiago Volpe. Tipo, ele sai da grande área, ele sai da pequena área ali para tentar fazer a defesa e ele simplesmente deixou a barra aberta e Carlinhos, sem goleiro, em cima de, acho que é Marlon aqui, o lateral esquerdo do Grêmio, cabeceou com muita tranquilidade e a bola entra. Se é o Sport, Thiago Volpe nem falharia aí. E a bola nem entraria, porque, óbvio, o Thiago Volpe não estaria ali fora da barra e furando e furando a bola, né, no soco que ele tentou dar, saiu mal do gol. Então, esse gatilho de sorte que o Vitória tem e teve na última Série A. Ah, então foi só sorte? Não, não foi só sorte, mas também coloca no ponto ali que as coisas acontecem, por N fatores as coisas vão acontecendo pro Vitória e pro Sport não acontece. Isso também é um ponto preocupante na briga para não cair. Mas enfim. Bom, rapaziada, é isso, tá? O panorama geral que eu queria trazer para vocês. Eu não vou nem passar uma grande análise desse jogo de Vitória e Grêmio, porque o jogo foi muito ruim. Teve pouquíssima coisa além desses 2 gols, pouquíssima coisa mesmo. O Vitória até que tinha espaço, mas finalizava muito mal.
O último terço do campo, as tomadas de decisões do Vitória eram muito ruins. O Grêmio marcava mal, atacava pouco, criava pouco. Enfim, você até para a estatística parece ser um pouco contraditório com o que eu estou dizendo, mas quem assistiu o jogo sabe. O jogo foi bem ruim lá no Barradão, tá? Mas, enfim, 1-1, para mim foi um resultado justo pelo que as duas equipes produziram, tá? Abraço para todos vocês. O Grêmio vai brigar para não cair pelo que tá jogando e o Vitória é lógico também, né? Valeu, gente.